Bom, dando início então à lição número 7 do primeiro trimestre de 2025, o nosso tema é as naturezas humana e divina de Jesus. E esse tema, como eu tenho dito para vocês, até pelas lições anteriores, é um dos temas mais complexos para nós podermos explicar como que Deus, a natureza humana e a natureza divina conviveram naquele corpo, como foi essa união. E esse é um tema que nós temos que tomar maior cuidado para não irmos além do que está escrito. Falarmos apenas o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo, o homem-Deus. Okay? Bom, o texto áureo está em Romanos capítulo 9, versículo 5, que diz: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, o maior doutrinador do Novo Testamento, ele deixa bem clara a divindade de Jesus Cristo nesse texto e em outros. Ok? Então, vamos tratar como que esse homem-Deus agiu aqui na Terra. A verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. Okay? Então, até como eterno, Deus eterno, não dá para dizer que ele teve origem, que ele teve princípio, que ele foi gerado. Okay? Deus não foi gerado. Quem foi gerado foi o homem, gerado por operação do Espírito Santo no ventre de Maria. Pois bem, passando para a página 3, nós temos a leitura bíblica em classe. Vou explicando então para vocês. Está em Romanos capítulo 1, versículos 1 a 4, e Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 11. 5 a 11. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Esse é um ponto importante. Vocês sabem que tem heresias sobre isso, aqueles que negavam a humanidade de Jesus. Jesus, ele tinha que ser homem, isso estava profetizado. Ele era a semente da mulher. Lá na história do Gênesis, Adão e Eva, quando pecaram, a mulher realmente teve a responsabilidade porque ela foi enganada, disse o apóstolo Paulo. Mas nós já aprendemos o que Deus faz com todos aqueles que em algum momento eles falham. Deus trabalha pela recuperação dessa vida. Então Deus exaltou Eva pela fé que ela demonstrou, até porque Adão dá a ela o nome de Eva após a promessa de Deus. Lembre-se que Eva significa vida. Então Deus fez uma promessa para exaltar a mulher. Olha, o Salvador da humanidade será a semente da mulher. Então ele era homem. Ele tinha as características de Maria. Hoje, como diz a ciência, geneticamente, ele tinha o DNA de Maria. Ele não tinha o DNA de José. Como ocorreu essa operação do Espírito Santo? E não tem como nós descrevermos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é que gerou Jesus no ventre de Maria. Ok? Ou seja, fecundou o óvulo de Maria. Lembre-se que semente da mulher, a ciência diz que a semente está no homem. O termo sêmen vem do grego semente. Mas nesse caso de Jesus, ele é a semente da mulher. Ou seja, só tinha participação de Maria. Se fosse olhar geneticamente, nós sabemos cabelo, cor de olhos, uma série de coisas nós podemos receber do nosso pai ou da nossa mãe. Mas Jesus só tinha o DNA de Maria, não tinha o de José. O versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele vai para Filipenses capítulo 2, versículo 5,
que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou estando em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou permanecer naquela forma de Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Por quê? Porque é o próprio Deus. Ele fala para Ageu, né, olha, sobre essa segunda casa, a glória dela será maior do que a primeira. Eu virei e pisarei nessa casa. Então é o próprio Deus que ele toma forma humana. Então aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Okay? Então, é um grande mistério. Claro, mistério significa aquilo que nós não conseguimos compreender sozinho. Precisamos de uma revelação e uma iluminação de Deus. Okay? Então, é um grande mistério e tem realmente um ponto que nós precisamos exercitar para entender. Nós não podemos ir além do que está escrito. Não podemos afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. E nesse tema, na história da teologia, da história da igreja, teve pessoas que foram além do que está escrito e tem heresias sendo pregadas aí até hoje. Bom, introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Niceia e a Trindade em Constantinopla, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Bom, aqui nós já temos um problema, né? Infelizmente, eu tenho falado para vocês que as revistas, ultimamente, elas têm dado uma atenção a concílios católicos, irmãos. Todos esses concílios aqui que eles citaram são todos heréticos. Os bispos que sentaram lá para decidir essa questão, todos eles já acreditavam em purgatório, todos eles já faziam invocação ao mundo dos mortos, ou seja, já praticavam paganismo. E isso é um consenso entre as igrejas evangélicas que o catolicismo pratica paganismo. Então, por que ficar citando? É porque existe um erro de interpretação na história da igreja, um erro recente, que a Assembleia de Deus não cometia esse erro. Um erro recente dizendo que nós saímos da Igreja Católica. Aí coloca os concílios deles, os documentos deles. Bom, eu vou examinar esses documentos aqui para poder ensinar a verdadeira doutrina sobre a união da humanidade e da divindade de Cristo. Porque esses concílios aqui, eles não nos servem. Tá bom? Eles são heréticos. O Concílio de Niceia, ele colocou livros apócrifos para defender o purgatório, defender a invocação ao mundo dos mortos. Isso é paganismo, essa é a religião de Baal. O cristão de verdade não cai nesse engano, tá bom? Bom, sempre lembrando, estamos na página 5, eu coloco agora em verde, significa um comentário que eu acrescentei para te auxiliar aí no comentário para a sua turma. Eu digo, o Concílio de Niceia e o Concílio de Calcedônia foram concílios organizados pela Igreja de Roma, que já praticava paganismo, acreditando em purgatório e fazendo invocação ao mundo dos mortos. Não deve ser usado como referência doutrinária pelos cristãos. Ou seja, esses concílios não nos servem, porque eu vou mostrar para vocês, todos eles têm heresias. Bom, coloquei aí o credo de Niceia, que é um credo católico. Veja o que ele diz. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus,
o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância, homousios. Homousios é substância em grego, né? Vou dar uma pausa aqui já para explicar para vocês. A Assembleia de Deus está adotando esse pensamento de um Deus gerado. Jesus Cristo, como Deus, ele é eterno, ele não pode ter começado, ok? Ele não pode ter um princípio. Como homem, como Cordeiro de Deus, e Deus o planejou desde o eterno passado, tanto que diz que ele foi morto desde a fundação do mundo, ok? Mas quando que ele é gerado? Ele é gerado como homem no ventre de Maria. Eu, na aula passada, mostrei para vocês, nas 2 aulas anteriores, mostrei para vocês que o termo tu és meu filho, hoje te gerei, as 3 vezes que ele aparece, nunca ele faz referência a um passado, a um eterno passado, como os católicos dizem. Então, eu não digo que Jesus Cristo é um Deus gerado. Eu digo que ele é um homem gerado. Mostrei para vocês. Salmo 22 está falando do momento que as nações se rebelam contra Deus e Deus dá o reino ao seu filho e diz: pede-me, eu te darei as nações como herança. Ok? Tu és meu filho, hoje te gerei. Ele está tratando o quê? Ele está tratando de algum momento que Jesus foi gerado no ventre de Maria e que em algum momento que nós acreditamos que é futuro, vai haver essa rebelião das nações. E o apóstolo Paulo, em Atos 13, ele fala claramente, usando tu és meu filho, hoje te gerei, fazendo referência à ressurreição de Jesus, porque ali ele recebeu o corpo eterno, ele recebeu o corpo incorruptível que nós receberemos, ok? Então, é assim que eu prego que ele foi gerado. Eu não consigo pregar que ele é um Deus gerado, mas a Assembleia de Deus está pregando isso agora. Por quê? Por causa dessa aproximação com o catolicismo que eu tenho dito para vocês. Isso daí é caminho do paganismo. Quem se aproximar do catolicismo está se aproximando do paganismo. Vai apostatar da fé. Ok? Bom, o item 2 ainda desse credo de Nicéia, ele diz: com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, que por nós, homens, e por nossa salvação desceu e foi feito carne, se fez homem, sofreu e ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. E também no Espírito Santo. Mas aqueles que dizem, houve um tempo quando ele não era, e ele não era antes de ter nascido, e ele foi feito do que não existe, ou ele é de outra substância, ou essência, ou filho de Deus é criado, ou mutável, ou alternável, eles são condenados pela Igreja Cristã e Apostólica. Isso aqui é um texto católico, é claro que eles se identificam como Igreja Cristã e Apostólica. Então, a chave nesse credo que eles colocaram é a questão de eles colocarem verdadeiro Deus gerado. Essa é a questão. Então, esse concílio aqui, eles adotaram heresias, como eu falei para vocês. O purgatório, está claro que eles adotaram o purgatório. Mas, em referência à humanidade e à divindade de Jesus, eu não concordo dizer que Deus foi gerado. Eu defendo que o homem foi gerado. Deus, Jesus Cristo como Deus, ele é eterno. Não dá para você dizer ao mesmo tempo que ele é eterno que ele foi gerado. Se ele foi gerado, ele começou. Então, esse ponto aqui desse credo, eu digo que está errado. Bom, prosseguindo na página 6, eu sempre aconselho a vocês para comentar isso com seus alunos, vamos dizer, de forma clara, detalhada, explicando para eles, nós temos que defender a verdade de Deus. E eu não consigo defender que Jesus Cristo é um Deus que começou, que foi gerado. Bom, o capítulo 1, na página 6, diz: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Número 1, a descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo
está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Bom, uma pausa aqui para explicar uma questão importante a vocês. Se você for ler a genealogia de Mateus e de Lucas, você vai ver que essas genealogias, elas são muito diferentes. Elas só se encontram em Davi. A genealogia de Mateus, ela traça a genealogia que nós acreditamos ser a de José, através de Salomão e de todos os reis de Israel. Ok? A genealogia de Lucas, nós acreditamos ser a genealogia de Maria. Então você vê, o pai é diferente, o avô é diferente, o bisavô, são todos diferentes. Eles só vão se encontrar em Davi. Sendo que a genealogia de Lucas é por um filho de Davi chamado Natã. E a genealogia de Mateus é por Salomão. A genealogia de Salomão, se Jesus fosse descendente realmente de Salomão, como está em Mateus, ele não podia nem assentar-se em trono, porque a genealogia de Salomão, ela acabou, nos seus descendentes, né, sofrendo maldição, principalmente através de Jeremias, dizendo que nenhum dos descendentes dele poderiam mais assentar-se no trono. Um especial de um homem chamado Jeconias. Então, tem duas genealogias ali. A genealogia que nós devemos olhar é a genealogia de Lucas. E provavelmente isso foi obra do apóstolo Paulo. Lucas era um companheiro do apóstolo Paulo. E certamente foi o apóstolo Paulo que falou, olha, nós temos que buscar uma genealogia da mãe de Jesus, porque ele é a semente da mulher. É isso que está profetizado. Ele não é a semente de José, ele é a semente de Maria. Por isso que você vê genealogias tão diferentes. O comentário prossegue. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Ok? Bom, eu coloquei aí um versículo que eu considero chave para você poder falar, e até porque vocês sabem que teologicamente, historicamente, as mulheres sofreram muito, sofrem até hoje, né? Às vezes por alguns intérpretes. E o que ocorre? A Bíblia deixa claro como Deus exaltou a mulher, prometendo, deixando essa promessa, olha, e porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, uma inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a tua semente, que é a da semente da serpente, e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, a semente da serpente fere o calcanhar. É uma traição, né? Exatamente como fizeram com Jesus. Mas a semente da mulher, ela fere a cabeça da serpente, ela desfaz a obra da serpente. Então, esse versículo é chave para esse tema, né? Jesus, ele tinha sim uma natureza humana, ele nasceu de Maria. Ele tinha as características físicas de Maria. O item 2, declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, e isso reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Eu não coloquei nessa lição, mas nas outras lições eu coloquei para vocês. Use aquele texto que Jesus Cristo questiona os escribas e os fariseus, né? Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi lhe chama de Senhor? Então Jesus estava tentando ensinar a eles que ele tinha duas naturezas, uma eterna e uma que nasceu, ok? Como estava profetizado, cujas saídas são desde a eternidade.
Bom, na página 8, o item 3, ele coloca o antigo hino cristológico, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. E o 7 também, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui você deve usar uma mensagem, né, para o cristão, deixando um pouquinho a parte doutrinária de lado, né, uma mensagem para o cristão sobre qual deve ser o nosso sentimento, até para Deus operar em nós. Se você tiver esse sentimento de simplicidade, de humildade, ok? De abrir mão da sua vida em prol de levar uma mensagem para outras pessoas, de ajudar outras pessoas em tudo, não? Esse sentimento, ele é exaltado na Bíblia. Esse sentimento é exaltado na Bíblia. Quando você olha mais para ajudar uma pessoa do que às vezes a si mesmo. Às vezes você, por exemplo, numa questão na igreja, às vezes você prefere ficar quieto. Não estou falando da pessoa estar pregando uma heresia e você ficar quieto, não é isso. Mas é que às vezes uma questão pessoal, a pessoa começa a falar coisas contra você. Se você, às vezes, dependendo do que você fala, aquilo aumenta, tá bom? E acaba surgindo um desentendimento muito grande. Então, às vezes, eu vi muitos casos de cristãos que eles preferiram se humilhar para ganhar uma alma para Jesus, até para se aproximar de uma pessoa e também para ele se tranquilizar. Eu me lembro uma vez uma irmã numa Santa Ceia que exatamente ela falou isso, né? E ela falou assim, depois que aquela pessoa tinha me atingido, né? Já tinham se passado 10 anos, tal, né? A pessoa tinha tomado o marido dela, mas ela já tinha refeito a vida dela toda, ela acabou solteira, né? Morreu solteira. Mas ela falou assim, olha, para eu descansar e também tentar trazer aquela pessoa que acabou se desviando, né, por tudo que aquela outra mulher fez, mas ela disse que ela procurou aquela pessoa e falou, olha, nós temos que acabar com esse sentimento, esquecer tudo o que aconteceu. Ou seja, é um exemplo de alguém que se esvaziou. Ela foi a prejudicada, mas para ela ter a consciência dela mais tranquila, okay? Ela preferiu até, vamos dizer, ir lá se consertar com a pessoa. Bom, o próximo tópico, o próximo comentário, eu coloquei em lilás. Eu criei essa codificação. Em azul, em verde é o meu comentário. Em azul é uma parte da revista que eu acredito que vocês devem destacar. Em lilás é uma parte que vocês devem estar atentos sobre o que eles escreveram. Veja o que eles dizem, o que o comentarista diz. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno. Irmãos, o texto não está falando isso. Sabe? Talvez eu até pularia isso se eu estou numa classe de pessoas muito simples. Mas Jesus, o texto não está falando isso. Ok? O texto só está dizendo que ele, sendo Deus, ele aniquilou-se a si mesmo e, estando como homem, na forma de servo, também se humilhou até a morte. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que durante o ministério dele, ele só agiu como homem. Eu não tenho essa garantia. Na verdade, eu vejo palavras de Jesus, até algumas coisas que ele pode ter agido sim como Deus. Não? Bom, a verdade é que o texto não está falando isso. Ele prossegue. E mesmo que fizesse uso delas, dos atributos divinos, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. Se você observe a incoerência, se o apóstolo está se referindo ao status dele antes da encarnação, então não era para ele falar que ele não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno. O texto não está falando isso. É um comentário que está fora do texto, né? Aí eu comento em verde abaixo. Observe que a primeira parte do parágrafo
entra em contradição com a segunda parte. Em nenhum momento o apóstolo Paulo disse que ele não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, que foi o que o comentarista escreveu. Quando Jesus diz, né, eu e o Pai somos um, ele usou as prerrogativas da divindade. Quando ele diz, derribai este templo e em 3 dias o levantarei, ele está dizendo que ele vai se ressuscitar. Ele usou as prerrogativas da divindade. Então, eu não vejo na Bíblia uma proibição para Jesus não usar as prerrogativas da divindade. Teve um momento, em Lucas, por exemplo, quando ele entrou na sinagoga lá da Galileia, né, de Nazaré, para pregar, a princípio gostaram da pregação dele, mas depois Jesus começou a repreender eles. Eles levaram Jesus num monte, num local, para de lá o jogarem. E a Bíblia diz que ele saiu, passou pelo meio deles e foi embora. Como que Jesus fez isso? Eu falo assim, olha, o que me parece, é um texto difícil, mas o que me parece é que ele usou a divindade dele. E teve outros momentos também. Ele no templo, agora no monte, eu acho, no templo também, ele fez a mesma coisa, saiu, passou entre eles. Mas no monte, você está no monte, um monte de pessoas te segurando. Como é que você pega e sai simplesmente sem ninguém mais conseguir te empurrar daquele local para te derrubar? Então ele pode ter usado ali a sua divindade. Então, tomar cuidado para não afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Essa é a questão importante, porque o Espírito Santo de Deus tem compromisso com aqueles que têm esse compromisso com a Bíblia. Então, nesse ponto eu não concordei aí com o autor. Na página 9 ele prossegue em lilás, né? O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina de Jesus em uma só pessoa. Isso aqui é heresia. O que o apóstolo Paulo está falando? Que a humanidade e a divindade estão em uma só pessoa. Eu vou contar para vocês a história de como essa heresia surgiu. E quais os resultados, quais as consequências. Então, essa afirmação dele aqui é uma afirmação católico-protestante reformada. Não deveria estar na nossa revista. Você pode ler e reler esse versículo, eu duvido esses versículos, eu duvido que você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo que as naturezas humana e divina estavam em uma só pessoa. Eu já aproveito para explicar a vocês, depois eu leio. Então, essa doutrina, tentando explicar a humanidade e a divindade de Jesus Cristo, como foi essa união, essa palavra dele vai além do que está escrito. Ele está indo além do que está escrito. A Bíblia não explica como ocorreu a união entre a humanidade e a divindade. Eu reproduzo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele era homem. Eu digo que ele era homem. A Bíblia diz que ele era Deus eterno. Eu digo que ele era Deus eterno, ponto. Agora, como foi essa união entre a humanidade e a divindade? Nós sabemos, próximo do ano 200 da era cristã, teve um homem chamado Orígenes de Alexandria. Ele era um filósofo, ele acabou sendo preso numa perseguição e sobreviveu numa das piores perseguições que teve, que foi do imperador Décio. Tudo indica que ele aceitou sacrificar as divindades pagãs para não morrer, e ele desenvolveu uma série de heresias. Ele desenvolveu a doutrina que diz que a alma do diabo será salva. Essa doutrina chama-se apocatástase, pode pesquisar. Ele foi o primeiro a defender o batismo de recém-nascido. O cristianismo exige confissão de fé, não tem esse negócio de batismo de recém-nascido. E ele foi aquele também que defendeu, organizou, né, esse pensamento para descrever como foi a união entre a humanidade e a divindade de Jesus, dizendo que eles se uniram em uma só pessoa. Não é a primeira vez que isso aparece na nossa revista. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é a minha interpretação. Eu vou dizer para vocês o que o elaborador, que é Orígenes, e os seguidores dessa doutrina católico, protestante e reformados, o que eles interpretam? Se Jesus Cristo era uma só pessoa, quais as consequências? Quais os resultados? São 2.
Primeiro, significa o seguinte: tudo que aconteceu com o homem aconteceu com Deus. Então, no deserto, quem foi tentado, o homem ou Deus? Eles dizem foram ambos, porque era uma só pessoa. Eu não posso dizer que eles dizem, né? E só o homem foi tentado. Só que tem um problema. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então o diabo não estava tentando a Deus, a Jesus Cristo Deus. Estava tentando a Jesus Cristo homem. Agora, se você diz que é uma só pessoa, indo além do que está escrito, porque isso não está na Bíblia, então aí Deus teria sido tentado. É o resultado dessa afirmação aqui. E o segundo resultado é que é pior ainda, que católicos, protestantes e reformados defendem, que Deus morreu na cruz. Nós dizemos que o homem morreu na cruz, mas eles querem dizer que Deus morreu na cruz, que o Deus eterno e imortal morreu na cruz. Isso é até irracional, meu Deus. Mas é o resultado. Dependendo da sua classe, eu sugiro que você até pule isso e fale, irmãos, isso aqui não está na Bíblia. A Bíblia não diz como foi a união entre a natureza humana e a divina. Nós temos que dizer só o que a Bíblia diz. Ele era homem, ele era Deus. Ponto. Ok? Bom, ainda na página 9 eu comento abaixo. Esta afirmação que a divindade e a humanidade de Jesus Cristo formam uma só pessoa foi organizada por Orígenes de Alexandria, mas está errada. Orígenes e os seguidores dessa doutrina, católicos, protestantes e reformados, estão errados. Os protestantes seguem essa linha de pensamento. Vou colocar para vocês, dos protestantes e reformados, os batistas reformados são aqueles que tentaram se distanciar um pouco mais, já que eles rejeitam o batismo católico, dizendo que é um batismo, é uma igreja pagã. Mas esses batistas reformados, eles dizem que eles saíram da igreja católica. Nós, da Assembleia de Deus, o que eu aprendi lá na década de 80, estudando no Instituto Bíblico Pentecostal, é que nós saímos de igrejas que não batizavam recém-nascidos, que a história chamou de novacianos, montanistas, donatistas, anabatistas e muitos outros nomes. Mas esse batista aqui, ele faz parte daquela linha batista que diz que saiu da Babilônia apocalíptica. Diz que é filho da Babilônia apocalíptica. Então eu coloco o batista protestante Marcos Granconato defende a morte de Deus na cruz. É um texto que está no YouTube, ele está dando aula, eu coloquei o link aí para vocês, até 1 minuto, você pode ouvir entre o 10º e o 16º minuto, tá ok? Veja o que ele diz. Ele está tratando exatamente desse tema, né? Ele diz, é correto falar, por exemplo, que Deus morreu. Mas como é correto falar que Deus morreu? Ele diz, os atributos da humanidade foram transmitidos à natureza divina, de modo que Deus pôde provar a morte. Qual parte de Jesus perdoava pecados? Ele diz, a parte divina? Ele diz, errado. Eu não posso falar que essa parte fez isso. Os atributos das duas naturezas se comunicavam de modo que a natureza divina perdoava pecados junto com a humana. Quem morreu na cruz, o homem ou Deus? O atributo mortalidade foi provado por Deus. Isso está no YouTube. Isso é uma heresia horrível, até irracional, né? Infelizmente, esse homem é até ouvido por muitos e dizem, ele dá testemunho lá que ele até prega na Assembleia de Deus. Uma coisa horrível. Essa é uma heresia que ela é resultado de quê? Ela é resultado dessa afirmação da nossa revista. A nossa revista não disse que Deus morreu na cruz. Mas o resultado é a morte de Deus na cruz. Tá bom? O resultado é a palavra desse batista aqui. Por que ele está defendendo isso? Porque ele segue a doutrina da Igreja Católica, que seguia a doutrina de Orígenes. Bom, prosseguindo na página 10, eu digo, esse herege continua, né? Esse herege, Marcos Granconato, quem fala que Deus morreu na cruz é herege, eu tenho que falar isso. Até porque ele prega uma doutrina da salvação diferente da nossa. A doutrina calvinista
é uma doutrina da salvação diferente da nossa. Não dá para dizer que ambos estão salvos. Um grupo está indo para o inferno. E é claro que é quem prega essas doutrinas. E prega uma doutrina da salvação diferente. Então, esse herege continua, como todos os protestantes e católicos, defendendo essa heresia. Mesmo se você sem perceber, na sua aula, falar que a humanidade e a divindade de Jesus Cristo uniram em uma só pessoa, você está dizendo que Deus morreu na cruz. É isso que eles pregam. Por isso que eu disse para vocês no começo, essa não é uma interpretação minha, é o que eles dizem. O que os intérpretes, aqueles que aceitam essa doutrina, o que eles dizem? Está aqui claramente, eles dizem que Deus morreu na cruz. Tem livros escritos sobre isso, né? Aqueles que defendem a morte de Deus na cruz. Bom, ainda na página 10, vamos ao capítulo 2, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Bom, ele não vai falar aqui, vai falar da natureza. Nós acreditamos que Jesus tinha uma natureza humana e uma natureza divina. Número 1, ele fala quem foi Nestório. Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe de Jesus humano, e não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus, de Cirilo, impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Olha, esse Nestório, como eu falei para vocês, esse concílio de Éfeso, que acontece em 431 e que ele tem essa discussão, ele discordou lá. Observe, o que era a cidade de Éfeso? Era o local onde Semíramis da Babilônia era adorada como Diana dos Efésios. Você pode, qualquer dicionário de religiões antigas, você vai encontrar isso. Diana dos Efésios era Semíramis, era a mesma divindade da Babilônia. Quais eram os títulos de Semíramis? Era Mãe de Deus, Nossa Senhora, Rainha dos Céus. O que a Igreja Católica fez nesse concílio? Essa igreja que ela já praticava paganismo, mas tinha paganismo que ela ainda tinha que colocar no catolicismo. Entre eles, o paganismo da Babilônia, que dizia que Semíramis era a Mãe de Deus. E a Igreja Católica, então, nesse concílio coloca isso. É outra questão irracional. Você não pode dizer que Maria é a Mãe de Deus. É claro que ela é a parte humana, mas para o paganismo, inserir essa heresia era essencial. E colocaram todos os títulos de Semíramis em Maria. Por isso que hoje ela é chamada de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Rainha dos Céus. Você vai lá em Jeremias 44, ele está debatendo, exatamente tentando tirar a adoração a Semíramis, a Rainha dos Céus, que as mulheres de Israel estavam fazendo bolos, ofertas à Rainha dos Céus. Essa é a religião de Baal. A Igreja Católica, todos esses homens que estavam reunidos aqui, praticam a religião de Baal. Esses concílios, eles não eram concílios da Igreja Cristã. Ok? Bom, eu comento aí, Nestório perseguia as igrejas que não batizavam recém-nascidos. Olha, eu coloquei aí um trecho pequeno de um historiador, Sócrates de Constantinopla. Ele escreveu uma enciclopédia de 8 volumes sobre história da igreja, e diz que esse Nestório, quando ele assumiu, né, o bispado, né, da igreja lá de Constantinopla, que era a igreja onde estava uma das sedes, né, do Império Romano, chamado Império Romano do Oriente, veja o que ele falou para o imperador. Ele queria perseguir as igrejas que não batizavam recém-nascidos e não aceitavam purgatório.
ele disse o seguinte: dê-me, meu príncipe, a terra expurgada de hereges, e eu darei o céu como uma recompensa. Ajude-me a destruir os hereges, e eu o ajudarei a derrotar os persas. Não dá para colocar tudo aqui, mas o texto completo, tá até no meu livro de História da Igreja, deixa bem claro. Ele estava falando dos novacianos, que era uma igreja anabatista pentecostal, que ela tinha em grande quantidade em Constantinopla, até em Roma, e nesse período a Igreja Católica ela está perseguindo, porque já tinha um decreto desde o ano 411 de Agostinho de Hipona, que ele podia usar o exército romano para matar essas igrejas, sendo que Constantinopla era mais tolerante. Por quê? Porque muitos dos imperadores de Constantinopla se tornaram arianos. Porque lembre-se, eu já expliquei para vocês em outro momento, Ário e Alexandre, que estavam debatendo lá no Concílio de Nicéia, ambos eram hereges. Eles estavam defendendo quem foi o Deus que morreu na cruz, que era a doutrina de Orígenes de Alexandria. Eles eram da escola de Orígenes. Como Orígenes defendia que Deus morreu na cruz, Alexandre defendia que o Deus eterno e imortal morreu na cruz. É o que católico, protestante e reformados defendem até hoje, como eu mostrei para vocês. Ok? Ário defendia que não. Quem morreu na cruz foi um Deus menor que foi gerado. Aí ele usou de maneira errada aquele texto. Tu és meu filho, hoje te gerei. E ele entendeu que aquilo ali seria um Deus que foi gerado, que teve princípio. Mas é claro que isso está errado. Deus não morreu na cruz. Nem o Deus eterno, nem o Deus que teria sido gerado, porque não tem Deus gerado. Então esse historiador mostra quem era esse homem, né? Aí eu comento abaixo: destruir hereges na linguagem dos católicos era destruir as igrejas que não batizavam recém-nascidas, que eram chamados de anabatistas. Igreja como Assembleia de Deus sempre existiu, irmãos. Os novacianos, eles eram como Assembleia de Deus, inclusive pentecostais. Não? Só que a própria história católica diz que eles perseguiam com o exército romano, depois com o exército bárbaro, e próximo do ano 800, eles teve uma igreja que eles ficaram sabendo que fugiu para a China, e aí eles não conseguiram destruir essa igreja. Mas as outras, eles dizem que destruíram todas. Nós sabemos que não. Nós estamos aqui. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Na página 12 eu comento: o alvo da Igreja Católica Romana era estabelecer Maria como mãe de Deus, compatibilizando a doutrina católica com a doutrina da Babilônia, que afirmava que Semíramis, ou Diana dos Efésios, era mãe de Deus. Então, toda aquela doutrina herética, ela estava na Igreja Católica. Né? Número 2, nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Bom, vocês vejam, claramente você não pode dizer, o comentarista mesmo diz, que Nestório era um 100% herege. Como ele acreditava em purgatório, era herege. Mas quando ele rejeita o título de mãe de Deus, ele está certo. Na minha interpretação, quando ele fala de duas pessoas, eu também acredito que ele está certo. Porque se você falar de uma só pessoa, qual é o resultado? Historicamente comprovado. Deus morreu na cruz. E os católicos querem pregar isso, que Deus morreu na cruz. Isso é uma doutrina maligna. Ok? Essa foi a acusação contra ele, em Gênesis 2,4, né? Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Bom, mais abaixo eu vou comentar um pouquinho mais ainda sobre ele. Número 3, o monofisismo.
termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar traz o de unir. Não se trata de união, mas mistura. Bom, eu vou parar aqui, porque, vamos dizer, é uma heresia que você não tem como explicar. É mais uma tentativa, como os católicos também erraram, como a origem de Alexandria errou, de tentar explicar como foi a união da humanidade e da divindade. Ok? Então ele falava que eles se misturaram. Ok? Como é que você vai explicar isso? Bom, essa doutrina ela foi condenada no Concílio de Calcedônia. Eu vou falar mais abaixo sobre ele. Bom, vou pular essa parte aqui agora. Vamos para, ainda na página 13, para o item 4. 45 minutos, eu sempre tento fechar nos 50 minutos, mas acho que vai passar um pouquinho. Concílio de Calcedônia. Bom, o Concílio de Calcedônia é um concílio católico. Todos os bispos que estavam lá praticavam paganismo. Nós não podemos dizer que esse concílio é um concílio cristão. Bom, vamos ver. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. É o que os católicos dizem, né? E o que o autor da revista assumiu como verdade. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito. Deus verdadeiro, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Irmãos, não é. Esse concílio de Calcedônia, eu vou colocar o texto aqui abaixo para vocês. Esse concílio é um concílio herético. Ele confirmou que Maria é mãe de Deus. Você vai dizer que esse é um documento preciso das Escrituras? Esse é um documento herético. Infelizmente eu tenho que falar isso da revista, né? Ele não deveria afirmar isso. Ok? Não deveria afirmar isso. Bom, aí ele colocou dois versículos, né? Romanos 9,5, que nós já lemos, e João 10,30. Eu e o Pai somos um. Então, esses textos, eles não estão falando da união da humanidade e da divindade em uma só pessoa. Isso é uma invenção de Orígenes. Isso é uma doutrina herética. E o resultado, como eu falei para vocês, é dizer que Deus morreu na cruz. Aí a pessoa prega uma heresia dessa, né? Eu não posso garantir que ele vai ser condenado por pregar uma heresia dessa, mas alguma cegueira espiritual eu tenho que dizer que ele tem. Ok? Mas aqueles que pregam heresias abertamente que Deus morreu na cruz e seguem a doutrina da salvação de Calvino, que é uma doutrina herética, esses eu uso uma ilustração. Né? Eu uso uma ilustração, eu chamei de a parábola do herege inocente, ou a parábola do herege que se dizia inocente. Porque ele vai chegar no dia do juízo final e vai falar para Deus: Senhor, eu não sabia que dizer que a humanidade e a divindade de Jesus uniram-se em uma só pessoa, eu não sabia que o resultado era dizer que Deus morreu na cruz. Ou seja, eu pregava uma heresia, mas eu sou inocente, né? Eu escapo da condenação. E aí ele vai te ouvir de Deus que não existe herege inocente. Todo herege é culpado. Qual o resultado dessa culpa? Se Deus vai em algum momento esclarecer ele, espero que sim. Agora, o problema é que essa heresia ela vai se espalhando pelo país. Quantas pessoas usam essa revista de escola dominical? Teve um pastor que estava pedindo uma ajuda financeira
que era, ele tinha ajudava igrejas da África, e para você mandar uma revista, mandar 30 revistas daqui para a África, é caríssimo o correio, muito mais caro do que você comprar a revista. Então ele estava numa campanha, essas revistas vão para a África, para a Europa, para os Estados Unidos, existem igrejas de língua portuguesa na Europa. Não? Como aconteceu em 2011, que eles colocaram lá que em Atos capítulo 2, isso na revista, colocaram que em Atos capítulo 2 não houve manifestação de línguas espirituais, só dialetos. Isso saiu na nossa revista. Aí por isso que eu já ouvi diversas pessoas negando que no dia de Pentecostes ocorreu a manifestação de línguas espirituais. Quando o versículo 3 é claro, línguas como que de fogo. Isso não é dialeto. Dialeto aparece no versículo 7, 8. Bom, eu coloquei aqui o texto do Credo de Calcedônia, é um credo católico, para você ver aonde que está o ponto errado. E esse credo ele está na nossa declaração de fé. Ele cita diversos credos ali e cita esse credo. Bom, ponto 4, o Credo de Calcedônia. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinando-nos que se deve confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Eles colocam uma série de coisas, né, vamos dizer, afirmações que são corretas, para daqui a pouco eles inserirem uma heresia e você nem perceber. Prossegue, olha. Constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado. Agora presta atenção, olha. Gerado segundo a divindade, ou seja, ele mantém aquela mesma heresia do credo de Nicéia. Jesus Cristo é um Deus que foi gerado. Eu mostrei para vocês, nas duas últimas lições, nós estamos na lição 7, assista de novo lá os vídeos da lição 5 e 6, eu repeti o mesmo comentário, peguei os 3 textos que falam de Jesus Cristo como gerado e mostrei que não está tratando de um eterno passado. Os textos tratam da ressurreição de Jesus, tratam de Jesus como rei durante o milênio, ok? E o texto de Hebreus, quando ele usa esse texto, é só para a exaltação de Jesus, mas não classifica tempo. Isso aqui está errado. Não deveria estar na nossa declaração de fé. Não deveria estar na nossa revista. Jesus Cristo não é um Deus gerado. Eu não consigo pregar isso. Eu digo que ele foi gerado como homem aqui na terra, ok? O Espírito Santo operou e ele era homem e Deus. Eu jamais vou tentar descrever essa operação, porque a Bíblia não me autoriza. Eu estaria indo além do que está escrito. Então essa parte aqui, gerado segundo a divindade, está errado. Antes dos séculos pelo Pai. Então ele está dizendo que Jesus foi gerado antes dos séculos. Mas se ele foi gerado, ainda que tenha sido antes de criar a terra e os céus, aí Deus gerou ele. Mas se Deus gerou ele, ele tem princípio, ele começou. Então, eu prefiro usar a definição bíblica como Deus eterno. Ele é um Deus eterno. Okay? Ele não foi gerado, ele não é um Deus gerado. E prossegue. E segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, a portadora de Deus, Theotokos, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em 2 naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Ele fala uma série de coisas que são desnecessárias para a doutrina, mas isso tudo é para você não olhar para a heresia, tá ok? Ou seja, coloca uma série de mensagens exatamente para ludibriar o leitor. Bom, continuamos, estamos na página 15, né? A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Olha, ele vai começar a falar da união entre a humanidade e a divindade. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa em subsistência. Me apresenta um versículo bíblico que diz que Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus, era uma só pessoa.
É claro que não tem. Eles chamam isso de união hipostática. Você vai ver as pessoas falando da união hipostática, dizendo que ocorreu uma união perfeita entre a humanidade e a divindade. Se você diz uma união perfeita, eu concordo. É como essas palavras que eu estou dizendo aqui, eles vão inserindo uma série de palavras. Mas, na verdade, o que eles chamam de união perfeita significa a união em uma só pessoa. Então, veja que isso daí é planejado, irmãos. Isso aí é planejado. Eu tenho que falar para vocês a minha interpretação da história qual é. É que o gnosticismo tomou o catolicismo e influenciou no catolicismo, e no luteranismo e no calvinismo. Como? O gnosticismo, ele pregava o purgatório. A invocação ao mundo dos mortos, você pode purificar uma pessoa depois que morreu, os mortos podem influenciar nesse mundo. Eles pregavam isso. Eles colocaram isso no catolicismo. Eles pregavam que o homem não tem livre-arbítrio. Eles colocaram isso no catolicismo, através de Agostinho de Hipona. Tanto que eu falei para vocês, como o gnosticismo está no catolicismo. Teve uma aula que eu falei para vocês sobre duas obras de arte que estão lá no catolicismo. Você pode ir lá na Capela Sistina, daquelas muitas obras, talvez uma das mais famosas seja a criação de Adão. Todo mundo olha para a mão direita de Deus tocando a mão de Adão. Olha para a mão esquerda de Deus. Você vai ver que parece a mão de um bruxo. Por quê? Porque o gnosticismo diz que o Deus que criou esse mundo, essa matéria, era um Deus mau. E que Jesus teria vindo para desfazer as obras desse Deus do Antigo Testamento, que seria um Deus mau. Então você vai lá na Capela Sistina, tem lá um desenho colocando Deus como um Deus mau. A mão direita dele está normal, mas a mão esquerda é a mão de um bruxo. E outra coisa do gnosticismo, que eu falei para vocês também, tem obra escrita sobre isso na Itália. Isso aqui não é interpretação minha, não. Então tem uma outra parte, aquela obra chamada Pietà, que Jesus está morto no colo de Maria. Aí todo mundo pensa que é Maria, mãe de Jesus. Só que Jesus está ali, provavelmente com 33 anos. Aí você olha para o rosto de Maria. Ela parece ter 20, 25 anos. Não é Maria, mãe de Jesus, é Maria Madalena, que segundo o gnosticismo era a mulher de Jesus. Então o gnosticismo, ele tomou o catolicismo, ok? O gnosticismo tomou o catolicismo. E eles vão colocando essas palavras, união hipostática é a união perfeita entre a humanidade e a divindade. Aí você, eu aprovo. Só que a união perfeita que eles estão dizendo significa tornar-se uma só pessoa e significa que Deus morreu na cruz. Ou seja, você está pregando uma heresia sem perceber. O comentário prossegue. A distinção de naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa em subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito. Deus verdadeiro, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo ensinou-nos e o credo dos pais transmitiu-nos. Esse credo, eu repito, ele é de uma igreja que praticava paganismo. A Assembleia de Deus diz que purgatório é paganismo, mas está adotando textos que aqueles bispos pagãos que praticavam a religião de Baal, eles escreveram e aprovaram. Bom, eu comento abaixo, né? O elaborador dessa doutrina foi o mega herege Orígenes de Alexandria, que, entre outras heresias, defendia a salvação do demônio. A Bíblia não descreve como ocorreu a união entre a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Ela apenas defende que ele era homem e ele era Deus. Claramente, Orígenes foi além do que está escrito. Mas o pior é a consequência da afirmação que o homem e Deus eram uma só pessoa. A primeira consequência é afirmar que Jesus foi tentado como Deus no deserto. E a afirmação aparece em nossas lições bíblicas. Olha, eu coloquei aí o texto da revista do segundo trimestre de 2024, na lição 9,
E ele defende que Jesus Cristo foi tentado como Deus. Está lá, o número 2, olha. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas. Na área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, olha a heresia aí, o diabo tentou Jesus pedindo que ele se atirasse no pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. O que tem ali que indica que Jesus estava sendo tentado na natureza divina? Isso aqui é preocupante, irmãos. Nós estamos vivendo um período que é muito significativo na história da igreja. E estão trabalhando para corromper a sã doutrina da igreja. E como os irmãos já até falaram aí, que algumas igrejas tratam a revista de escola dominical como infalível. Só que essas coisas que ele está colocando aqui, por favor, olhem, analise e vocês vão ver que ela não é infalível, que ela erra. Isso está errado. Isso está errado. Bom, falando mais desse concílio, esse concílio de Constantinopla, para você ter ideia, eles precisavam colocar de qualquer maneira, confirmar que tinha sido colocado no ano 431 em Éfeso, que Maria era mãe de Deus. Eles precisavam confirmar isso. E Nestório, esse católico que praticava a crença em purgatório, pagão, ele continuava discordando, tá bom? E discípulos dele também. Vocês sabem qual foi o resultado? Okay? Teve pessoas que saíram de lá abaixo de paulada e acabaram morrendo como resultado das pancadas. Normalmente os católicos não gostam de contar isso, mas eu peguei um livro, História Geral da África, que ele trata desse ponto, porque tinham bispos da África lá, e ele comenta, veja o que eu digo abaixo, os católicos nestorianos, bom, por que eu chamei de católico nestoriano? Porque tem um monte de católico. O católico romano é aquele que ele defende o purgatório, ok? Todos esses católicos defendem o purgatório. Aí vai ter uma diferença. O católico ariano acredita que Jesus Cristo é um Deus menor que foi gerado. O católico nestoriano vai dizer que Maria não é mãe de Deus, mas todos eles acreditam em purgatório. Aí o mesmo a igreja ortodoxa, a igreja copta, que é do Egito, todos eles acreditam em purgatório. Então todos são católicos, tá bom? Inclusive Nestório. O comentário prossegue. O patriarca Flaviano de Alexandria, por negar que Maria era a mãe de Deus, acabou morrendo devido às pauladas que recebeu. Esse foi o resultado do concílio que a Assembleia de Deus está colocando aqui como um concílio de cristão, né? Bom, veja o que essa obra História Geral da África diz. Do violento debate que então se travou, saíram vitoriosos Dióscoro e Eutíquio. O perdedor veio a falecer em consequência das bastonadas, que significa pauladas, de seus adversários. E Dióscoro regressou triunfante a Alexandria. Então, era essencial para eles colocar Maria como mãe de Deus. Colocar que Deus morreu na cruz. Porque Semíramis, ela se dizia mãe de Deus. Porque quando o seu filho Nimrod morreu, ela disse que ele, na verdade, ele não morreu. Ele foi vingar a maldade que Deus havia feito com os homens no dilúvio. Tá bom? Então, ela dizia, ele se transformou em Deus. Essa é a questão. E ela falou, eu sou mãe de Deus. Então, essa crença de que ela é mãe de Deus, os gnósticos tinham que colocar no catolicismo. Então, aquele que discordou, ele levou um monte de pauladas, acabou morrendo devido às pauladas. Bom, na página 17, vamos ao capítulo 3. O perigo dessas heresias na atualidade. Os monofisitas
Quando a doutrina monofisita foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisita e preservou a tradição sírio-monofisita, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia. Bom, eu vou parar por aqui. Esse concílio é católico brigando com católico. Nós não deveríamos ter esse tema na nossa revista. Tem muitos textos que nós poderíamos explorar para falar da humanidade, da divindade de Jesus. Ok? Mas eles deram destaque. Todos esses aqui são católicos. Todos acreditam em purgatório. Desde o ano 325, no Concílio de Nicéia, que inclusive está fazendo 1.700 anos esse ano, a Igreja Católica vai fazer uma celebração. E o Papa, quando ele anunciou essa celebração no ano passado, ele falou que está na hora das igrejas se unirem em torno da celebração da Páscoa em um só dia, que é na data que eles colocam, que não tem nada a ver com a data bíblica. Isso nunca vai acontecer, porque eu sei que terão sempre cristãos que falarão, eu quero distância dessa instituição. Bom, ainda na página 17 tem o quenotismo, que eu vou deixar para vocês lerem, ok? É um tema bem simples. Aí na página 18 ainda, o item 3, eu coloquei em destaque aí em azul, que é a mariolatria. Vocês vejam que incoerência que a Assembleia de Deus está caindo. Eu sempre digo que os calvinistas, eles são incoerentes, porque eles dizem que a Igreja Católica é uma instituição pagã, mas ao mesmo tempo eles dizem que saíram dela, que ela é a mãe deles. O batismo deles, não tem dúvida na história, é o batismo da igreja que eles chamam de pagã. A Assembleia de Deus sempre disse, olha, nós não saímos dessa igreja, nós não saímos de uma igreja que pratica paganismo. Já pensou, desde Constantino até Calvino, seria cerca de 1.300 anos a igreja praticando paganismo. Você sabe o que é paganismo? O apóstolo Paulo define lá em 1 Coríntios 10, assentar-se à mesa do demônio e beber o cálice do demônio. Você vai dizer que a igreja de Jesus praticava isso? Então, isso é uma incoerência do calvinismo. Bom, aqui ele vai falar da mariolatria, porque era o trabalho que a Igreja Católica estava fazendo lá. Mariolatria significa o culto da Babilônia. No mundo antigo, você pode pesquisar qual o culto que era mais concorrido. O culto de Nimrod, que estava, por exemplo, em Júpiter, em Zeus, ou o culto de Semíramis, que estava em Diana dos Efésios. O templo de Diana dos Efésios era o culto mais concorrido do mundo antigo. O culto a deusa mãe. Você pode procurar nas igrejas católicas hoje. Qual o culto mais concorrido? É o culto a Maria. É o culto a Maria. Por quê? Porque é uma reprodução do culto da Babilônia. Isso aí não existe dúvida na história. Por que que hoje você vê a religião da África, a religião dos incas, astecas, maias, dos celtas, não? Todos eles indo cultuar na Igreja Católica? O que que une essas religiões? É a invocação ao mundo dos mortos. É o paganismo do purgatório. Por que que o dia 12 de outubro foi colocado como o dia da Aparecida, né, de Maria Aparecida, quando a estátua não foi nem encontrada nesse dia? É só você pesquisar. No dia 12 de outubro, vai na religião afro, você vai encontrar uma razão. É um dia especial para uma determinada divindade feminina africana. Eu não vou nem citar o nome aqui, mas você vai ver. Nesse dia, todos eles vão aonde? Vão para a Igreja Católica. É só você ver lá na Bahia. Ali é um exemplo. Vai lá no México, como a religião asteca está sendo avivada, e aonde que eles vão cultuar? É na Igreja Católica. Então a Assembleia de Deus, ao mesmo tempo, está dizendo que esses documentos são documentos da história da Igreja, que nós, de alguma maneira, somos herdeiros, herdamos essa fé. Nós não herdamos essa fé, porque senão nós teríamos herdado uma fé de idólatras, da mariolatria. Então eles estão sendo incoerentes.
O comentário da revista diz: o catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico, que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Ele deveria ter sido mais incisivo, mais claro aqui. Aquela é uma igreja idólatra. Ele deveria ter dito aqui claramente que aqui foi uma forma de adotar mais uma das heresias do paganismo da Babilônia. É por isso que ela é chamada de Babilônia apocalíptica, porque ela pratica doutrinas essenciais da Babilônia: o purgatório, a mãe de Deus, o culto a Deus a mãe. Tudo isso vem da religião da Babilônia. Eu considero esse erro inacreditável. E aí, na conclusão, ele diz, né? O concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. Aí ele colocou aí uma parte que eu destaquei em azul para vocês. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos. Os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos, isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Isso aqui é inacreditável, né? Porque ele diz que conhecer bem o que nós acreditamos. Bom, o que nós acreditamos requer uma rejeição a essa doutrina que a Igreja Católica sempre pregou, uma rejeição a esses concílios. Mas esse concílio herético, ele está na nossa declaração de fé, todos eles, o concílio de Nicéia e de Calcedônia. Inclusive esse texto que eu coloquei para vocês, do concílio de Nicéia e do concílio de Calcedônia, foi um trecho que eu tirei de onde? Da nossa declaração de fé. Então, ao cristão que ver esse vídeo, né, olhe para essa parte aqui que ele colocou, né, e vocês devem conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos, porque infelizmente o que ele colocou aqui dos textos católicos não são bons, não fazem parte da sã doutrina.